A gente tem um convidado chegando aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, o nosso colunista, o professor Paulo Rabelo de Castro, sempre de olho nas coisas da política, da economia e da situação geral do Brasil. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. E hoje o senhor vai alertar a gente por uma calmaria dos mercados. Parece que não tem nada acontecendo, nem no Brasil, nem no mundo. Está todo mundo tocando ali o seu joguinho. E o senhor acha que pode haver uma tormenta escondida nessa situação? Por quê, hein, professor? Bom dia. Com certeza estamos preocupados com isso. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio, Pedro e Sônia. Hoje nós temos o time completo, a bancada completa do Jornal Gente. Um bom dia para todos que nos acompanham. Eu estou realmente preocupado, Thaís, porque nós ficamos tão acostumados nas últimas semanas a receber bordoadas, tanto de informações econômicas negativas, às vezes internas, e principalmente as que vêm de fora, pelas chacoalhadas que tem nos dado o presidente Trump, que nos últimos dias, da semana passada para cá, a gente percebe que não há nem da parte do governo mais informações sobre o andamento das negociações que deveriam estar acontecendo em Washington. Eu até estimo que esteja equivocado e que essas negociações nos surpreendam, mas o fato é que há um silêncio muito grande. E, por outro lado, os mercados não vêm captando também nenhum susto novo. Portanto, tanto o mercado de câmbio, a taxa de câmbio está relativamente bem comportada, como os mercados de juros estão ainda no momento de espera, no momento de recálculo, e os empresários, as entidades empresariais, algumas vêm soltando notas e estudos, em particular, cito um estudo da CNI e um outro da Federação das Indústrias de Minas Gerais, ambos os estudos calcados em modelos econométricos que são rodados, em geral, na Universidade Federal de Minas Gerais, são grupos de trabalho bastante sérios e que dão conta de uma grave recessão que pode ocorrer caso haja realmente, daqui a poucos dias, a implantação, como prometido por Trump, desse tarifaço de 50% sobre todos os produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos. E, na hipótese, os estudos também de Minas Gerais e da CNI revelam que, se houver retaliação, essa situação tende a se agravar. E por quê? Porque a situação pode refletir-se nos preços do Brasil, tendo em vista que a pauta das nossas importações de produtos americanos, se o governo brasileiro impuser também 50% de tarifa, vão imediatamente repercutir no custo de produção interno. Ou seja, são situações extremamente graves. A notícia nessas projeções iniciais de milhares e milhares de empregos que podem ser perdidos. E o que é pior, Thaís, eu acho que nós vamos perder uma oportunidade muito grande nesse momento, caso a gente não tenha uma notícia boa nos próximos dias, uma oportunidade de realmente voltar a estabilizar a economia, chegar mais próximo do teto da meta e até do centro da meta inflacionária, e com isso fazer um movimento que o Banco Central já deveria estar pensando em fazer, que é o de antecipar uma eventual escadinha de redução da taxa de juros. Reduzir o custo financeiro hoje é imperativo diante da situação que nós estamos vivendo, e eu não vejo, por enquanto, nessa aparente calmaria, ninguém falando nisso. Uma calmaria, como você sabe, pode ser o prenúncio de uma grande tormenta mais à frente. Professor, a gente observa assim, há uma certa
pasmaceira do governo, né? Uma certa paralisia do presidente Lula. Ele não tem o menor interesse em apresentar qualquer tipo de proposta. O vice-presidente Geraldo Alckmin meio que tomou a iniciativa ali, mas também não significa grande coisa, né? Não repercute, não tem consequências, né? Aquelas consequências, não produz aquelas consequências de que nós precisamos. E agora os governadores também já se mobilizam para substituir o governo federal, né, para tentar substituir nessas tratativas com o governo americano. E aí o que a gente observa é o seguinte, está se aproximando, né? Faltam poucos dias para chegar lá no dia 1º, e isso poderá entrar em vigor. O senhor considera, professor, que serão de fato trágicas as consequências como as pessoas consideram, ou não? Ou o Brasil tem formas de tirar isso de letra, procurar outros mercados e coisas do gênero, ou vai ser de fato algo muito grave? Obrigado pela pergunta, Cláudio, porque isso nos ajuda a qualificar o grau de preocupação. É uma preocupação realmente efetiva, mas você usou dois termos aí. De um lado, usou a palavra, o adjetivo trágico, que trágico não é grave, mas não é irremediável. Por outro lado, você usou a expressão dá para tirar de letra, que seria o extremo oposto. Nós não estamos nem aí, não estamos preocupados, que aparentemente é a posição do presidente da República, que foi brincar de que vai oferecer jabuticaba para o presidente Trump. Nenhuma das duas coisas. Está longe de ser algo que a gente possa tirar de letra. Nós estamos diante de, eventualmente, tornar proibitivo o comércio com os Estados Unidos. As nossas exportações para os Estados Unidos são extremamente relevantes. Eles são o nosso segundo maior mercado comprador depois da China, basta dizer isto. Sempre quando a gente fala em termos gerais, como o Brasil é grande e tem uma pauta de exportações muito diversificada, às vezes a gente fica dizendo 12%, 13%, 15% a gente tira de letra. Para começar, que ninguém perde um faturamento de 12%, 15% e tira de letra. Número 2, porque essa é a tragédia das médias. A gente está falando em 15%, mas isso é em média. Para muitas empresas, para determinados segmentos, para certos exportadores. Vou citar, de um lado, por exemplo, suco de laranja. No suco de laranja, nós somos, de longe, o principal supridor do mercado americano e é altíssima dependência das nossas fábricas a um regular fornecimento. Nós temos notícias que tem navios cargueiros de suco de laranja parados no porto, à espera de uma definição, porque então, eventualmente, quando chegarem lá, já seriam taxados com mais 50%, tornaria inviável a entrega dessa carga. Só isso, para esta empresa em particular, é muito grave. Aliás, é mais do que grave, é gravíssimo. E isso vai ensejar uma série de ajustes que são sempre recessivos. Em que sentido? As empresas vão recuar dos níveis de produção que estão praticando, com isso vão dispensar uma parte do seu pessoal, e isso tem consequências em cadeia sobre outras atividades produtivas. A gente que estava com um mecanismo de produção mais ou menos estabilizado, na faixa de 2,5% a 3% em termos de média de crescimento, podemos, segundo os cálculos que nós aqui na RC Consultores temos feito com o professor Lauro Faria, nós chegamos à conclusão de que o impacto inicial chega a cerca de 3,7 pontos percentuais do PIB. Não infinitamente, não a longo prazo, porque as empresas vão se adaptar e a gente tem um ajuste geral daqui a 12, 18, 24 meses. Mas nós não estamos preocupados com daqui a 2 anos. Nós estamos preocupados
com impacto daqui a 6 meses, e esse impacto, se for da ordem de mais de 3% do PIB, vai matar a taxa positiva de crescimento da produção que nós estamos vivendo hoje. Portanto, deveria interessar o governo Lula, porque hoje ele está enrolado na bandeira do Brasil, tirando onda de ser a vítima do algoz internacional Trump, mas, na verdade, passado o tempo de, como você falou, de pasmaceira, as pessoas vão começar a pensar, vão refletir e, principalmente, observar o comportamento do presidente e que o presidente realmente ficou inerte. E não podemos ficar inertes. Basta ver que agora, depois de uma negociação muito séria, muito dura, o Japão, segundo o anúncio do próprio presidente Trump, conseguiu fechar um grande acordo com uma tarifação da ordem de 15%, que é uma tarifa, vamos dizer, passível de ser absorvida, bem absorvida. E, portanto, o Japão saiu fora da zona de rebaixamento, por assim dizer. Mas nós não, estamos gravemente ameaçados de sermos rebaixados em termos de produção, de emprego e de bem-estar social nos próximos 12 meses, e isso deveria interessar ao presidente Lula, ao PT, em termos das suas pretensões eleitorais. Professor, muito bom dia para o senhor, esclarecendo aqui vários assuntos no meio dessa turbulência, né? Desde que teve o anúncio aí do tarifaço, os assuntos não param de surgir, inclusive o Brasil é notícia no mundo inteiro, como sempre, mais do que nunca agora, porque Trump sempre aparece. Professor, o senhor citou o Japão. Primeira pergunta é, o que o Japão fez que nós não estamos fazendo? E a segunda, saiu um recente estudo no meio desse turbilhão do FMI, que o nosso país caiu da 48ª posição para a 87ª no PIB per capita em paridade de poder de compra. O que aconteceu para esse empobrecimento do Brasil nas últimas décadas? Desculpa, são duas perguntas em uma, mas o senhor fica uma semana sem aparecer e a gente já quer fazer todas as perguntas dos acontecimentos da semana. Certo, Sônia. A gente pode combinar para aparecer mais vezes, mas eu vou me tornar chato, muito chato. O que acontece em relação ao Japão não está acontecendo em relação ao Brasil. Há uma diferença e nesse caso, o Cláudio pode nos ajudar. Por quê? Porque voltamos para a política. A carta enviada por Trump anunciando o tarifaço para o Brasil não é a mesma que foi enviada para o Japão, no sentido de que o teor da negociação em relação ao Japão foi fortemente comercial mesmo, ou seja, há aspectos políticos de alinhamento, etc., e tal, principalmente em relação às preocupações com a defesa no campo ali asiático, mas é fundamentalmente uma negociação comercial, e o Trump, inclusive, anunciou investimentos prometidos pelo Japão em território americano da ordem de $500 bilhão, ou seja, ao longo do tempo, os japoneses pretendem elevar a quantidade de investimentos, portanto, geração de empregos nos Estados Unidos, que é a atual obsessão do Trump. E, ao mesmo tempo, liberalizar, ou seja, abrir, fazer o contrário de uma retaliação, que é algo que a gente deve pensar, ao invés de retaliar, prometer aliviar e melhorar as condições de importação de produtos americanos, e que nos Estados Unidos diz respeito a vários produtos que os americanos querem vender lá, inclusive arroz, que é uma commodity, automóveis, máquinas, etc. Pois bem, essa é a situação no Japão, que conseguiu agradar o imperador Trump. Aqui nós não só não estamos fazendo o exercício de agradar Trump, nós estamos, assim, enfiando a cabeça na areia, ao invés de levantar a cabeça e altivamente pensar em possibilidades corretas
de negociação e flexibilização do nosso comércio. Não falamos disso, nem as entidades empresariais aventam soluções, embora haja exceções, como, por exemplo, a Abra já está pensando na alternativa de fomentar o mercado interno. Em outras palavras, nós deveríamos ser intelectualmente mais ativos. Agora, pesa sobre nós, e por isso mencionei o Cláudio Humberto, uma questão que diverge do Japão. Na carta, o Trump cita Bolsonaro, o tratamento das big techs aqui dentro e principalmente o STF. Portanto, o Trump politizou a carta e isso é algo que eu acho muito difícil de atender. Eu acho que o nosso judiciário não vai nem apressar, nem postergar a conduta em relação ao ex-presidente Bolsonaro, sem entrar no mérito da questão, porque também considero várias das atitudes em relação ao ex-presidente absolutamente escandalosas, mas, de qualquer maneira, o fato é que eu vejo muito pouca chance de o Poder Executivo vir a influenciar no sentido de amenizar as condições em relação ao presidente Bolsonaro, de forma que nós estamos vivendo um impasse. Daí a nossa preocupação em relação a isso. Professor Paulo Rabelo de Castro, aqui o senhor é o professor. Mas eu ia te falar isso, eu ia fazer a pergunta sobre a pobreza também aí, que a Sônia englobou, né? Mas como o nosso tempo está estourado... Como o tempo está estourado, e era importante falar sobre essa história do Japão, eu vou inverter aqui a ordem das coisas. Normalmente é o professor que dá a lição de casa para o aluno. Aqui, o aluno vai pedir uma lição de casa para o professor para a semana que vem. O senhor vai contar para a gente por que o Brasil insiste em querer ser um país pobre. Por que nós não destravamos esses assuntos de mineração, exploração de petróleo? Vamos falar sobre isso semana que vem, aqui, quarta-feira? Sim, senhor, mas eu não quero deixar a Sônia sem uma linha dizendo que essa queda da renda per capita relativa não aconteceu de uma hora para outra. Isso vem acontecendo ao longo dos anos e, por isso, requer uma análise que faremos na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Obrigada, professor. Suas opiniões são muito importantes aqui para o Jornal Gente.